E aí, gente, aqui é o Games Oficiais. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, muito legal, falando meus top 2 jogos favoritos. É meio complicado, por causa que eu só gravo gameplay, mas dessa vez eu vou tentar fazer algo diferente, em vez de só jogar, vou falar os top 2 jogos favoritos. Mas pera aí, já senta no seu sofá, pega um cafezinho, algo pra comer e relaxa aí. Vamos começar falando de um jogo bem divertido. Primeiro jogo favorito meu é o Bully. Sim, vocês conhecem o do Jimmy Hopkins. E também tem gente que não conhece, então por isso que eu vou explicar um pouco sobre eles, né? Mas começando, né? O Bully. É o jogo do protagonista Jimmy Hopkins que foi expulso de uma escola. Ele foi expulso da sua escola e depois disso ele foi para Bullworth Academy, que é a pior escola, no caso, acho que da cidade. Depois disso, ele entra sendo novato. Agora imagina, você é um garoto novo, você tá de boa, você é expulso da sua escola. Aí você entra numa escola onde tem, exatamente dentro da escola, 5 grupos de panelinha e fora tem uma. Depois disso que o Jimmy entra, ele conhece o Gary e o Pete. Aí ele tem que fazer amigos, né? Amigos, porque ele não tem ninguém. Mas não é por aí, né? Ele também chega e encontra os valentões, né? Que é quando ele tá indo pro dormitório. Depois disso, o Jimmy acaba com o Wade, que é o primeiro valentão, se eu não me engano é o nome do cara que ele bate. Depois que ele bate no Wade e termina o tutorial que você tem que bater nele, o aluno mais forte do grupo dos valentões, o Russell Northrop, aparece gritando e fala que o novato está morto. Ele dá um socão no Jimmy, mas só pensa no assunto, coitado do Jimmy. Pensa, você é um cara baixo e vem um gorila de 2,20 m, sei lá quanto, deve ser por aí a altura do Russell. Aí ele chega e dá uma só no Jimmy. Não sei como que o Jimmy não desmaiou com uma só. Mas logo o professor Hattrick de matemática para os dois. Não dá pra contar a história inteira do Bully. Mas aí é só um resuminho. Que o Depois disso, o Gary Smith, que é um aluno suspeito. Mas tipo, o Gary é um aluno tão suspeito que quando você vê o Gary, você reage bem assim, ó. O Gary Smith, que é um suspeito, e fala pro Jimmy que era melhor eles serem amigos e que ele precisava de alguém. Aí o Jimmy recusa. Mas logo depois ele fala que a pior coisa é ser sozinho nessa escola. Logo o Jimmy aceita. Mas em resumo, o jogo tem 6 panelinhas, são grupos que controlam a escola. Primeiro, os valentões, ou bullies em inglês. O líder é o Russell Northrop. Segundo, os preps, mais riquinhos em português. O líder dos riquinhos é o Darby Harrington. Depois temos os greasers, ou descolados em português. Temos também os atletas, que são a panelinha mais forte da escola. Eles são muito fortes e sabem um estilo de luta muito quebrado no jogo, que é chato de lutar. E temos também os nerds. Os nerds são a facção mais fraquinha de todos. A não ser que eles estejam usando as armas lançadores de batatas que eles têm. Mas depois temos uma última facção. Ou falando panelinha, porque tem gente que chama isso de facção, grupo da escola ou panelinha. Temos os Townies, que são os alunos expulsos da escola. Onde temos o líder Edgar Munsen. Peraí, eu acho que eu não falei. Mas o líder dos Greasers, os descolados, é o Johnny Vincent. O aluno mais corno de Bullworth. O líder dos riquinhos, eu disse que é o Darby Harrington. O líder dos atletas é o Ted Thompson. Por mais que seja o líder, ele é muito fraco. Muito, comparando com o vice-líder que é o Damon. E o líder dos nerds é o Ernest. O Ernest é um cara muito fraquinho, mas ele é muito inteligente.
Em resumo, por que o Bully é o meu jogo favorito? Em primeiro lugar, nesse vídeo. Porque Bully é aquele jogo que ele é de 2006, que você tá tranquilo numa escola, você pode andar por aí. Você podia fazer tudo que você não podia fazer na vida real. Sair socando a cara de algum aluno aleatório, dar cuecão no cara e sair correndo, botar o aluno dentro da cheira. Era muito divertido e também questão de cada panelinha que você batia tinha uma música própria. Por exemplo, os nerds. Ou os valentões. Mas era tipo isso. Mas é por isso que o Bully é meu jogo favorito, gente. Agora indo pro segundo jogo favorito da minha lista de 2 jogos favoritos. O segundo jogo favorito meu é o Plants vs Zombies. Sim, aquele jogo clássico que é de 2009. Eu acho que é de 2009, tá? Porque eu não lembro. Mas enfim. Plants vs Zombies. O primeiro que lançou da EA Games. Depois tiveram outros, né? O Plants vs Zombies 2, Plants vs Zombies Heroes, Plants vs Zombies GW2, GW1. Tiveram tantas e tantas cópias até. Mas vamos falar um pouco sobre o PvZ. Bom, primeiro imagine que você está dentro da sua casa. E do nada começa a aparecer um apocalipse zumbi. E o seu vizinho, Dave Doidão, aparece e te oferece sementes mágicas. Que é praticamente a história de PvZ1. Você está na sua casa onde um zumbi pode invadir e o seu vizinho, Dave Doidão, te vende sementes mágicas, onde você pode plantar plantas. Que no começo do jogo você pode plantar dispara-ervilha, que é uma planta bem simples. E o girassol, que ele te dá dinheiro, praticamente sol. E vai avançando turnos e turnos nesse jogo. Eu não tenho muito o que falar sobre ele, né? Porque é um jogo de turno. E não é tipo o Bully que você controla o cara, bate. Você tem que colocar plantas, é um jogo de turno legal. Mas a história segue. Que zumbis começam a atacar sua casa e cada vez você tem que plantar as plantas. Logo vai evoluindo para dispara-ervilha de gelo, a noz, um monte de coisa. E depois chega as fases que são à noite. À noite são as piores fases possíveis, por causa que à noite vem um monte de zumbi e você não pode botar o girassol. Você só tem o cogumelo que custa 0 sóis, no caso o dinheiro. Aí você vai colocando esse cogumelo que é bem fraquinho mesmo. Só que logo depois, acho que no terceira fase, você desbloqueia a terceira fase do capítulo 2, né, de PvZ. Que é o cogumelo sol, né, eu vou chamar de cogumelo sol, sei lá, não lembro o nome. Era um cogumelo que te dava sol noturno, sei lá, algo assim. E aí você colocava ele. Logo depois dessa fase, vinha a fase da piscina. Que é a pior fase, na minha opinião. Porque é meio chatinho, você tem uma certa divisão onde, como tem uma piscina, os zumbis aparecem, você tem que botar um monte de planta. Aí você ganha uma vitória régia, que é a planta para você colocar planta em cima. E o mais chato era eu lembro que tinha um zumbi do golfinho que aparecia do nada. Era um dos zumbis mais chatos, ele ainda ficava pulando as plantas, né? Eu não lembro direito se ele pulava uma vez ou duas. Mas depois que você segue e vai desbloqueando mais plantas, tipo na planta da piscina, no capítulo da piscina, que é o terceiro, você desbloqueia literalmente uma ervilha de 3 cabeças. Desbloqueia, acho que era um gato, né? Ah não, o gato é no final do jogo. Desbloqueia um monte de coisa. Agora indo pro capítulo 4, o penúltimo do jogo, do PvZ. Sabe o que você encontra? Você está de noite novamente, e sabe o pior? É na piscina. Ou não, eu não lembro, eu acho que era. Eu acho que era na piscina, eu acho que é a piscina à noite. À noite na piscina. Só que tem uma névoa que cobre metade das coisas e você não pode ver. É muito ruim isso, por causa que aparecem diversos zumbis. Tem um zumbi muito chato, que é o que toca uma caixa de som. Não é caixa de som, é um negócio que ele fica girando, girando, até abrir e dar uma explosão. É um zumbi muito chato esse. E depois de você jogar as fases
à noite, no caso que tem névoa, você desbloqueia a última fase, onde tem o Doutor Zumbão, no caso o capítulo 5, que é em cima do telhado. Os zumbis chegando em outro nível. Eles estão invadindo em cima do seu telhado simplesmente para ir pela chaminé e pegar você. Depois disso, de passar as 10 fases e desbloqueando, aparecem zumbis mais fortes, tipo um Gargantua ou outros zumbis do tipo. Tem um zumbi que lança ervilha. Não, não era ervilha, era laranja. Muito chato. E aí, na última fase, você descobre o quê? Que o Doutor Zumbão, o líder dos zumbis, um cientista zumbi, vai destruir sua casa. Após ele sequestrar o David Doidão, você tem uma luta final com ele. E após vencer ele e destruir todo o robô dele, ele diz pra você o quê? Que você... Que ele se rende e que a vitória era das plantas. Só que no PVZ2, que é outro PVZ, eles voltam no tempo, tem maior treta PVZ2. Mas é isso que eu tenho a falar. Agora, por que que esse PVZ é meu favorito? Por causa que pensa um jogo tranquilo, de turno, sem... É legalzinho, você coloca plantas, espera o turno, aí cada vez você vai evoluindo, ganhando planta nova. É um jogo muito legal. Mas, gente, esses são meus top 2 jogos favoritos. E para você que assistiu até o final, muito obrigado. Logo vou começar a fazer mais vídeos com temas diferentes. Mas não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar todas as notificações. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir até o final. Logo vai ter vídeo novo no canal, hein? Fui!